Olá, tudo bem? Aqui é o Ivan Costa e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto que um amigo e várias outras pessoas também, não só um amigo meu, alguns clientes e profissionais da área me perguntam, principalmente nos últimos dias, porque o Senado Federal lançou uma lei sobre cercas elétricas. E qual o impacto dessa lei? O profissional pode ou não pode fazer? Como pode fazer? De onde veio essa lei? Qual vai ter fiscalização ou não? Quais são as multas? Enfim, lançou-se ao ar aí algumas dúvidas. E as principais delas, ou o que influencia, eu gostaria de comentar com vocês hoje, para que você, que é cliente final ou profissional da área de segurança eletrônica, possa, no mínimo, buscar essas informações. No final do vídeo ou abaixo, algum lugar aí, você vai achar os links daquilo que eu vou passar para vocês hoje. Inclusive, começando a falar sobre o assunto, há pouco mais de um ano, o CREA lançou para quem não sabe, o CREA é o Conselho Regional de Engenharias, onde regulamenta as profissões, né, os profissionais e suas atividades, o que eles podem ou não podem fazer mediante o seu currículo de faculdade escolar, enfim, que eles podem exercer dentro das suas funções. Então, o CREA ele lançou, como a segurança eletrônica está chamando a atenção, é um setor que está cada vez mais em crescimento na nossa economia, ele chamou a atenção do CREA e o CREA resolveu fazer uma cartilha, um caderno sobre a segurança eletrônica. Embora o caderno sobre cercas elétricas já existia há um tempo antes, já um pouco antes, e ele foi incorporado nesse caderno que abrange o alarme, câmeras, portões eletrônicos e tudo mais. Mas nesse caderno do CREA já tem um trecho ali sobre a cerca elétrica que é uma sugestão. Então várias cidades do Brasil têm adotado aquela, digamos assim, orientação do que o CREA fez desse caderno, inclusive até copiando na íntegra o que esse caderno diz sobre a questão da cerca elétrica. Então, aqui na cidade onde eu resido, que é Maringá, no Paraná, já existe aqui desde 2002 uma lei sobre cercas elétricas. Embora tenha alguns pontos na lei que não condizem com a realidade, que precisam ser mudados, mas a lei já existe há um tempo. E também ela é feita com base nessa cartilha do CREA. Então, desde 2002 existe a lei, então muito antes existia essa cartilha dizendo quais seriam as regras mínimas para a instalação de eletrificadores em residências ou na área urbana da cidade. Em Curitiba, já há um tempo, tem também uma lei sobre cercas elétricas aqui no estado do Paraná. E essa lei diz o seguinte, que somente pode fazer, assinar um projeto ou realmente validar uma cerca elétrica quem for engenheiro eletricista, o que na minha opinião pessoal é um retrocesso. Houve também, quando foi lançado o ano passado essa cartilha do CREA, em 2016, eu não lembro bem a data, mas eu fiz um protocolo, posso até deixar o número aqui também, né? Ou se vocês quiserem fazer perguntas depois desse vídeo, posso deixar aqui o que eu mandei, o texto na íntegra, como eu mandei para o CREA, dizendo que se nós, técnicos, tecnólogos, profissionais da área que pagamos a nossa anuidade e tal, enfim, que nós também poderíamos assinar esse tipo de projeto, mesmo porque a grande maioria dos engenheiros, eletricistas ou engenheiro civil, todos a área de engenharia, eles têm outras atribuições, outros conhecimentos necessários, nos quais nosso conhecimento é bem específico, diferente do deles, é bem específico na área de segurança eletrônica, para quem trabalha, claro, nessa área. Então eu questionei essa escrita, essa parte do caderno que logo no começo dizia que somente o profissional de engenharia poderia ser a pessoa que assinasse pela cerca elétrica, pelo projeto de uma cerca. Ou de qualquer outro, no caso desse caderno, de qualquer outro item da segurança eletrônica. Então eles retificaram, né, mandaram para mim a resposta dizendo que eu estava correto, que eles retificaram, então eles mudaram o texto dessa cartilha
do CREA o ano passado, dizendo que todo profissional que tem registro no CREA tem atribuição, somente esse profissional tem atribuição para poder assinar um projeto de segurança eletrônica. Então só alguém qualificado com o registro no CREA. Então já melhorou um pouco o texto. Então essa lei de Curitiba já existe antes deste caderno. Então a dúvida que muitas pessoas tinham é se realmente, após a lei que foi agora dia 30 de agosto, foi promulgada pelo Senado Federal, que é uma lei federal, se após isso valeria, né, de alguma forma para todo o estado ou para todo o Brasil, que somente um engenheiro eletricista poderia assinar pelo projeto, né? Então ainda existe, no caso, quando há uma lei para a capital de um estado, a tendência é que as outras cidades, ao fazer as suas leis, elas usem como exemplo, vão no mesmo caminho, vão na mesma temática ou pensamento de que é aquele caminho para poder fazer as suas leis. Então existe uma propensão a fazer com que isso se estenda para o Paraná. Cabe a nós profissionais, no caso falando agora a profissionais, cabe a nós profissionais buscarem, como eu fiz o ano passado, buscar o direito nosso de exercer a função, porque nós estamos qualificados para isso, não é? E não depender tanto de uma coisa ou outra no quesito do CREA. Então cabe a nós irmos lá e, se houver uma lei dessa se estendendo para todo o Paraná, nós tentarmos impugnar junto ao CIESE, que é o Sindicato das Empresas de Segurança Eletrônica, a buscar, né, que isso caia, mas por outro lado que também seja fiscalizado. Bom, então falando da lei agora a nível federal, a lei disse o seguinte: olha, estou parafraseando, mas é bem isso, né? Olha, essa lei que já existe, que já está nos municípios ou estão nas capitais, que está com base nessa cartilha que o CREA mandou, né? Digamos assim, estou parafraseando, é isso que já existe, é isso que tem que ser feito, né? Então ele diz que a lei agora passa a ser federal, né? Aqueles requisitos mínimos de altura, de distância entre hastes, de bitola de cabo, enfim, né? de isolamento, todo essas características. Então o Senado Federal promulgou a lei, né? Bateu o martelo, é isso mesmo que tem que ser. Então, a partir de agora, somente um profissional a nível federal, já diz isso, um profissional realmente qualificado, que tem o seu registro no CREA, pode instalar esse tipo de equipamento, que são cercas elétricas. Posteriormente, nós vamos ter novas leis sobre isso, né? Porque começou a chamar a atenção do Senado, dos políticos, das autoridades, e eles começam realmente a exercer o seu papel, né? Para que nós, profissionais, tenhamos a nossa defesa, nós temos que buscar os sindicatos, os órgãos competentes que vão nos representar perante o governo e naquela hora que eles vão fazer as leis. Agora, para o consumidor final, tem a principal, digamos assim, principal coisa que vai realmente pegar é que ele tem que procurar um profissional. Pensa mais ou menos dessa forma, de que se você precisa de um médico para atender um filho seu, você obrigatoriamente tem que buscar um médico e não um curandeiro. Se o seu filho morrer ou ficar com alguma sequela de algum problema, a culpa vai ser sua porque você não socorreu o seu filho com um profissional qualificado que tem um CRM. Da mesma forma, eles entendem isso. Então, se você, que é o consumidor final, busca um profissional que não tem qualificação, de fato, não tem um CREA, não recolhe a RT do seu trabalho, então você está penalizado. Então, a lei federal diz que o proprietário tem a responsabilidade disso, de contratar alguém que realmente seja profissional qualificado, e que a multa é de R$5.000, e se for novamente, né, acontecer novamente, né, a multa vai dobrar. E o profissional que fazer a instalação e não é qualificado, embora ele possa saber instalar, possa ter tanta experiência quanto, ele tem o dobro de multa, é R$10.000. Isso a lei agora de 30 de agosto, tá? R$10.000. E se ele for reincidente também vai dobrar. Então isso é importante, né, para
para o consumidor final. Então tem duas coisas, né? É claro que quando exige-se qualificação, o preço do equipamento ou da instalação pode ser alterado, pode ser um pouco mais caro, né? Mas o consumidor final tem a certeza, né? Ou pelo menos muito próximo à certeza de que está tendo um serviço realmente de qualidade. Então, pessoal, fica aí essa dica. Eu posso postar novos vídeos falando sobre leis ou sobre alguma dúvida que vocês tenham, basta que vocês deixem seus comentários aí no vídeo e que posteriormente eu venha a falar mais sobre esse assunto e ajudar o setor, ajudar você que talvez não saiba, que não está antenado com tudo isso, a estar se profissionalizando e buscando realmente fazer um serviço para o cliente de forma transparente e legal, né? E não ser pego com uma multa tão pesada quanto essa. Então todos nós temos a ganhar, né? Todos nós temos que estar trabalhando de acordo com as leis. E fica aí meu muito obrigado para você que está aí do outro lado. Espero que a gente possa se ver novamente nos próximos vídeos. Até mais, obrigado.